Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu recebi a instrução de estar falando sobre as decepções espirituais. Ontem eu coloquei um vídeo falando sobre o vinho novo, os irmãos devem ter visto, que eu falo que é importante a gente estar buscando o novo de Deus, sabe? Quando a gente se converte, que a gente recebe o batismo do Espírito Santo, a gente tem aquele fogo, aquela energia de estar buscando o Evangelho da forma que ele realmente é. A gente se enche de expectativas de estar vendo o mover de Deus de verdade. E na prática, às vezes, não acaba não acontecendo dessa maneira. A gente percebe que ao nosso redor não tem assim muita novidade espiritual, né? A gente acaba entrando numa rotina. Porém, muitos de nós, amados, pessoas assim como eu, que tem um anseio muito, muito grande de ir além, sabe? De deixar tudo isso de lado e começar a buscar o mais de Deus, né? O mover de Deus, o poder de Deus, né, amados? Que foi dado por Jesus para nós, para que nós fizéssemos a obra. Então, a gente vê muitas possibilidades. E muitas vezes a gente... Se você é como eu, provavelmente você deve ter pensado assim: tá bom, os outros não querem, mas eu vou tentar. Eu vou buscar Deus. E eu vou alcançar esse a mais de Deus que Ele tem para mim. Então, amados, eu comecei essa jornada faz mais ou menos uns 5 anos, né? E não sei se vocês lembram daquela música da Oceanos, né? Tem a versão em português. E essa música, a letra dela fala assim, tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem afundar. Então, amados, essa música é o resumo assim da minha vida. Podem afundar não, podem falhar, né? Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Então, amados, eu comecei a seguir essa jornada rumo ao desconhecido, sabe? Eu quero encontrar Jesus, eu quero que Ele seja vivo e real na minha vida e que o poder dele se manifeste através de mim de uma forma prática, sabe? Sem religiosidade, uma coisa assim viva. Só, amados, que o ser humano ele não gosta de se colocar em posição de desconforto, né? A gente tem uma tendência a querer fazer as coisas seguindo aquilo que a gente já conhece, que é mais fácil, né? Então, assim, por mais que a gente tenha um anseio de alcançar alguma coisa mais elevada, o medo paralisa a gente. Então a gente acaba não ousando, né? E isso é para tudo, o ser humano é assim. Então, sei lá, você tá lá num emprego, você tem um emprego lá e aquele emprego não é tão bom, você não tá satisfeito, mas você não tem coragem de pedir demissão e procurar outro melhor. Porque você vai pensar, bom, será que eu vou conseguir encontrar outro? O medo te paralisa, então você fica ali naquela mesmice, você fica aguentando aquilo que você não gosta tanto, em troca da segurança. Então, o ser humano, ele é assim, e a gente faz isso com o evangelho também, amados. A gente quer seguir aquilo que a gente conhece. E a gente se baseia, geralmente, a gente avança até onde outros cristãos avançaram, principalmente aqueles que você conhece, o seu entorno, que aqueles da Bíblia já acabam se tornando meio lenda pra gente, a gente não vê isso como uma realidade prática. Então, a gente avança só até ali, sabe, amados? Só que não é bem assim que deveria ser, né? A gente tem que buscar o sobrenatural de Deus do jeito que Jesus instruiu. Só que isso faz com que você tenha que enfrentar seus medos, sabe, irmãos? E vocês que
que seguem essa linha que eu tô falando já devem entender do que eu tô falando. Porque eu lembro que quando eu comecei, eu ainda não cheguei lá, tá, irmãos? Mas eu lembro que quando eu comecei, eu passei por muitas provações, sabe, amados? E eu sofri muitas decepções espirituais. Muitas amarguras eu sofri. Então, amados, vocês devem entender o que eu tô falando. Quem que nunca tentou ousar na fé e falhou? Quem é que nunca tentou ter fé para algum milagre, para alguma coisa sobrenatural, para ver a maravilha de Deus e falhou? Geralmente, amados, quando isso acontece, a gente fica muito chateado, muito amargurado, sabe? E às vezes também a gente passa humilhações, constrangimentos. Então, o que acontece com o ser humano, né? Você tenta umas 2 ou 3 vezes e você não quer mais passar por aquilo, né? O ser humano não gosta de ser colocado em posição de desconforto. Então, quando você sente dor, você não quer mais enfrentar a dor. Então, qual que é a reação natural da maioria dos cristãos? A gente começa a procurar desculpas para justificar a nossa falta de fé. Então, eu vejo ministérios inteiros, doutrinas, melhor dizendo, de igrejas baseadas no seu medo e na sua falta de fé. Então, a pessoa se justifica de diversas maneiras. Então, por exemplo, Deus não quis salvar a vida do meu filho, né? Afinal de contas, lá no céu ele está mais seguro, é melhor para ele. Então, foi a vontade de Deus. É complicado isso, né, amados? Porque pode até ser que seja melhor para o seu filho e tal. Mas será que foi a vontade de Deus mesmo? Ou será que foi falta de fé? Será que Deus realmente não quis curar o seu filho? Pensa bem, Jesus alguma vez negou cura para alguém na Bíblia? Ele ressuscitava mortos, amados. Ele curava todos, ele fazia grandes milagres. E todos, absolutamente todos que chegavam até Jesus, ele atendia. Jesus nunca disse, eu vou deixar seu filho morrer porque ele tá melhor no céu, tá? Ele já tá salvo. Jesus nunca fez isso, amados. Então, da onde a gente tirou isso? Sabe? E não é só isso. Esse é só um exemplo, né? São muitos exemplos. Então, amados, tantas e tantas e tantas coisas que a gente encontra desculpas e que a gente se conforma com isso através das nossas desculpas. A desculpa, amados, é uma forma de defesa do organismo, do ser humano, né? Você tem medo de continuar tentando e sofrer. Então você encontra aquelas desculpas e essas desculpas confortam seu coração, entre aspas, e você aprende a conviver com aquilo, né? E muitos cristãos, ainda por cima, ainda colocam a responsabilidade para Deus. Falam, não, foi Deus que quis, sabe? Não foi eu que falhei, que eu não consegui alcançar a fé necessária. Foi Deus que quis. Será que é assim mesmo, amados? Eu não concordo com isso, sabe? Durante a minha vida toda, eu sempre entrei nessa, sabe? De encontrar desculpas e argumentações que justificassem, e falava, não é assim mesmo, é vontade de Deus. Mas eu percebi que se eu fosse por essa linha, eu nunca ia avançar. Nunca. E eu cansei. Falei, não dá mais pra viver desse jeito. Se eu quiser realmente viver o verdadeiro evangelho, alcançar coisas grandes, eu vou ter que enfrentar a minha limitação. Eu vou ter que enfrentar a dor, sabe? Então, mas vou dar um exemplo. Será que alguém consegue aprender a andar de bicicleta sem cair nenhuma vezinha? Sem ralar o joelho, sem se machucar nem um pouquinho? Por exemplo, também tocar violão. Será que você consegue aprender tocando 2, 3 vezes sem machucar os dedos, sem desafinar, sem nada? É complicado, né, amados? É normal você tem que passar por essas provações para que você possa alcançar algo,
né? Que nem eu, às vezes eu falo pra minha filha mais velha, né? Ela quando erra, às vezes ela não quer tentar de novo. Então ela estava aprendendo esses dias a andar de aquele tênis de rodinha, sabe? Um tênis que tá na moda, que tem uma rodinha atrás, que parece um patins. Então ela tentou umas 2 ou 3 vezes e aí caiu, né? E depois ela não queria mais tentar. E o tênis chega a tá ficando pequeno já. Eu falo, Larissa, você tem que treinar mais até aprender a andar. Ai não, mas eu vou me machucar. Então, quando que ela vai aprender, né? Desse jeito, nunca. Então, amados, as feridas, elas fazem parte do nosso desenvolvimento. Eu sei que não é fácil, né? A gente não quer sofrer, mas é necessário, amados, a gente ousar, né? Jesus falou, por que sois tão tímidos? Então, amados, muitas vezes a gente é tímido quando a gente pede as coisas. A gente tem constrangimento, a gente acha que Deus não quer fazer, a gente encontra desculpas. Sendo que, na verdade, a Bíblia está escrito que tudo que a gente pedisse Deus faria, tudo. Então, Deus, Ele quer fazer tudo que a gente pede, principalmente as coisas que são provenientes da obra, né, amados? Você está querendo pedir alguma coisa que vai causar dano a alguém, é diferente, mas você está buscando a obra de Cristo, por que Deus não ia querer fazer? Então, amados, faz parte desse crescimento. As dores sofridas, os traumas, a gente tem que se erguer e tentar de novo, sabe? Tentar de novo e tentar de novo. E pegando a manha, pegando o jeito e descobrindo, né? Você tá lá aprendendo violão, você tenta a primeira vez, a segunda, a terceira. Depois de tanto tentar, você vai pegando o jeito, vai descobrindo a forma que funciona melhor para você. E evangelho é assim também, amados. A gente tem que tentar. Uma vez eu tive um sonho, e nesse sonho foi o seguinte: eu estava dentro de uma grande caverna, junto com irmãos da igreja, minha família. E essa caverna, ela tinha várias galerias, né? E essas galerias, elas eram iluminadas, tinham luz. E eu lembro que era lindo, as paredes eram cheias de pedras preciosas. E nós íamos andando, né? De galeria em galeria, a gente explorava uma, depois passava para outra e assim por diante. Até que a gente chegou num ponto que tinha uma das galerias que ela era escura, não tinha iluminação. E os irmãos, eu também, nós paralisamos, a gente não quis avançar, a gente ficou com medo, porque era escuro, era desconhecido, amados. E aí, só que assim, a minha curiosidade era tão grande, que eu até enfrentaria o meu medo, né? Só que ninguém queria ir comigo. E o que os irmãos fizeram? Todos armaram barracas e armaram um acampamento ali e decidiram ficar ali onde estavam, pararam. E só que aí chegou no meio da noite, todos estavam dormindo. Minha curiosidade era tão grande que eu falei, não, eu vou lá, eu vou enfrentar meu medo e eu vou lá ver o que tem lá. Eu peguei e entrei na parte escura. No primeiro momento eu saí tateando, eu não conseguia enxergar nada, mas aí depois de um tempo eu olhei e eu vi uma luzinha lá no fundo. Eu comecei a seguir aquela luz, em direção àquela luz. E na medida que eu fui seguindo, foi ficando mais claro. Eu comecei a olhar em volta e comecei a ver coisas muito familiares, como azulejos de casa, coisas desse tipo, até que eu encontrei uma pequena porta. E aquela porta eu empurrei e dava para dentro de uma cozinha, amados. Era uma cozinha de casa, assim, normal, tava limpinha, tava tudo arrumadinho, só que tava parada, devia estar anos lá. E do outro lado da cozinha tinha uma porta que dava para uma área ensolarada. E eu olhei aquilo tudo e falei, puxa, por que a gente teve tanto medo? Não tem nada assim de assustador, né? É um lugar conhecido, é um ambiente familiar. E aí eu pensei, eu preciso voltar lá para contar para os irmãos que eles não têm nada a temer. E aí eu acordei. Uma interpretação que eu fiz do sonho, amados, é que a caverna de rochas, né, ela representa Cristo, porque Cristo é a rocha, né? E é o evangelho como um todo. Então, o que acontece com a gente, amados? A gente só quer avançar
até onde é conhecido, né? Até onde outros irmãos avançaram, onde tem luz. A partir do momento que se torna obscuro, que você não tem certeza do que você vai encontrar, você tem medo de avançar, você não quer mais. É como fala na música, né? A gente tem que ir andando sobre as águas. E o que acontece, amados, é que ser guiado pelo Espírito é ir rumo ao desconhecido, porque a Bíblia fala que o Espírito é como o vento que sopra. Então, a gente não tem muita certeza para onde a gente está sendo levado. A gente tem que segurar na mão dele e deixar ele levar a gente. Você não sabe o que vai acontecer e você tem que confiar nele. Confiar nele significa que você não vai poder confiar em você mesmo, você não vai poder ver o que você tá, para onde você está indo. O ser humano, ele não gosta disso. Essas situações de desconforto, o ser humano não gosta. Então a gente tende a fugir disso, a gente tende a encontrar justificativas, etc. Só que, amados, isso não vai nos levar a um crescimento espiritual verdadeiro, sabe? A gente tem que enfrentar essas situações. Então, há uns tempos atrás aconteceu comigo isso. Eu passei por uma grande provação e chegou num ponto, amados, que foi muito difícil para mim. Eu ainda tô passando por essa prova, sabe? E eu entendi que Deus queria que eu permitisse uma determinada coisa. Mas eu sabia que aquilo ali ia gerar muito sofrimento, muita dor. Porque o que Deus queria fazer era algo tremendo, mas ia depender de eu passar por uma situação de muito sofrimento, de muita humilhação. E eu percebi que aquilo eu tinha uma escolha, né? Eu podia dizer não para Deus, ou eu podia permitir que a vontade dele fosse feita. Um dia, assim, mais pra frente, né, quando tudo isso for finalizado, eu vou estar contando um testemunho pra vocês do que Deus fez, tá? Eu ainda não posso falar, mas é só assim, dando uma pincelada, né? E eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus fez a vontade dele, amados, e tá fazendo até hoje. Ele tem algo tremendo para fazer, só que naquele primeiro momento foi muito, muito difícil, sabe? Eu tive que enfrentar algo que eu não achei que eu fosse conseguir suportar. Mas, amados, foi o que eu pedi, não foi? Eu não pedi para Deus para ele me levar sobre as águas, para ir rumo ao desconhecido, para encontrar algo tremendo da parte de Deus, não era isso que eu estava pedindo? Então, a gente tem que enfrentar essas dificuldades, sabe? A gente aprender leva tempo, exige dor, exige sofrimento. Jesus fala que a porta é estreita, né? Então o evangelho, ele não é fácil, amados. Né? Você ser cristão de verdade não é fácil. Mas é a única maneira de você seguir pelo caminho estreito. Se não for assim, amados, como que a gente vai crescer espiritualmente, sabe? A gente vai passar o resto da nossa vida sendo crianças espirituais? Vamos passar o resto da nossa vida sendo bebês que tem que ser cuidado, tem que ter a fralda trocada, a gente nunca vai ver algo maior, algo mais elevado. Deus tem tanta coisa pra gente, amados, Ele tem tantos planos, mas se a gente não permitir que Ele faça a vontade dEle na nossa vida, nada vai acontecer. Então, amados, é isso que eu tinha pra falar, e eu tô buscando tudo isso, todo esse crescimento, não tá sendo fácil, mas eu tô permitindo que Deus faça a vontade dele e eu tô descobrindo as coisas, sabe? Tô descobrindo que Deus, ele é fiel mesmo. E a gente não precisa ter medo. Se a gente confia, se a gente realmente segurar na mão do Espírito Santo e deixar ele nos guiar, a gente vai encontrar coisas surpreendentes do outro lado. Só que a gente tem que ter ousadia. Então é isso, amados. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.